Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar do caso Olivia Mabel, um caso assustador que desafia a lógica e que deixou muitas lacunas na história que oficialmente veio a público. Vamos aos fatos. Olivia Mabel vivia na pequena cidade de Celina, no Texas, nos Estados Unidos, a cerca de 1 hora ao norte de Dallas, em uma propriedade rural de 13 acres de extensão chamada Footlights Ranch, essa propriedade que você vê na foto. Ela era casada com um homem de nome Travis Mabel, e o casal tinha um filho, Aiden, que contava com 7 anos de idade no início de 1990. Mabel era muito próxima do pequeno Aiden e tinha uma atitude extremamente protetora em relação ao filho. Aiden tinha sido fruto de uma difícil gestação seguida de um parto de alto risco. Após o nascimento do menino, o médico tinha deixado claro a Olivia que ela não mais poderia engravidar. Na manhã de 13 de março de 1990, Aiden saiu para brincar na área da fazenda onde viviam. O menino tinha que estar de volta até o horário do almoço, conforme prometido à sua mãe. O tempo estabelecido foi extrapolado por ele, mas a princípio os pais não estranharam. Depois, temerosos com o exagero da demora, Travis, o pai, decidiu sair à procura de Aiden. O homem não precisou ir muito longe. Da varanda da sua casa, ele já foi arrebatado pela cena perturbadora do corpo do filho boiando no lago da propriedade. O pai correu junto a Olivia e eles resgataram das águas um Aiden já afogado e infelizmente sem vida. A tragédia repercutiu por toda a comunidade. Olivia deixou o trabalho, a igreja, os serviços que prestava à comunidade e tudo mais que exigisse sua saída de casa. Ela passava os dias repetindo a rotina de quando o filho estava vivo, trancando-se no quarto dele todas as noites e saindo apenas pela manhã, quando Travis, seu marido, já havia saído para o trabalho. Poucos tiveram a oportunidade de acompanhar a deterioração que se abateu sobre Olivia nos meses que sucederam à morte de Aiden. Ela era vista em público muito raramente, apenas para comprar o mínimo essencial para viver, como uma caixa de leite ou um enlatado. As raras pessoas que a viram nesse período testemunharam que ela tinha envelhecido de súbito e que estava doentiamente magra, com o rosto encovado e com profundas olheiras. Por essa época, ela sempre se apresentava suja e maltrapilha aonde quer que fosse. Sempre em silêncio e vagando pela casa como um fantasma, Olivia se afundou na depressão a tal ponto que a vida conjugal se tornou inviável, fazendo Travis pedir o divórcio no início de 1991. Nessa época, Olivia já não mais tomava banho, não era vista pelo marido e nem saía mais do quarto que pertencera ao filho. Olivia foi vista publicamente pela última vez em setembro de 1991. Depois disso, os dias se transformaram em meses e os meses se transformaram em anos. A casa parecia ter sido abandonada e o mato alto se acumulava na propriedade. 2 anos e meio depois de sua última aparição pública, em 27 de fevereiro de 1994, a polícia local respondeu a uma ligação feita ao serviço de emergências, o 911. A chamada durou quase 1 minuto, período pelo qual a pessoa do outro lado da linha permaneceu em silêncio. Depois do atendente desligar o telefone, sem resposta, ele rastreou a origem da ligação e descobriu que ela vinha da residência da antiga família Mabel, de quem ninguém na cidade nunca mais tinha ouvido falar em 3 anos. A polícia decidiu ir até a propriedade abandonada de Footlight Ranch
perdida já em meio a muito mato e um lago lamacento. Primeiro, eles executaram uma ronda ao redor da casa, não detectando nenhum movimento incomum. A casa estava inteira vedada com tábuas pelo lado de dentro. A polícia então decidiu bater a porta, sem resposta. Por fim, arrombaram a fechadura, derrubaram a porta e entraram na residência. Do lado de dentro, a casa estava imersa em pó e sujeira, comprovando que não tinha havido movimento ali por anos. Também não havia pegadas no piso de taco e nenhum sinal de atividade recente nas superfícies dos móveis, apesar do local estar revirado, como se alguém o tivesse saqueado. A polícia vasculhou os cômodos e não encontrou nada de estranho, mas quando chegaram à porta do antigo quarto de Aiden, notaram um fio de telefone passando por baixo da porta, que estava trancada. Os policiais forçaram a entrada e então se depararam com um cenário incomum e assustador. O quarto estava impecável. Tudo estava limpo, arrumado e bem cuidado. E o mais estranho de tudo, nada estava coberto de poeira, como acontecia com o resto da casa. E como se isso já não fosse esquisito o suficiente, 2 detalhes macabros se destacavam na cena. Sentado em uma cadeira de balanço no canto do quarto, estava o cadáver de Olivia Mabel, ressecado até os ossos, vestido com uma camisola e calçado com chinelos. O corpo estava com um pequeno boneco em seu colo. Logo à frente, havia uma espécie de altar, com brinquedos, velas, flores, fotos de Aiden e uma urna, com os restos mortais cremados do garoto. Ainda sobre o altar, que nada mais era que um baú coberto com lençol de criança, também se viam desenhos do rosto de Aiden, uma profusão de mensagens escritas à mão por Olivia para seu filho, pertences pessoais de Aiden, incluindo uma luva de beisebol, um ursinho de pelúcia e um par de sapatos. Afixado na frente do altar estava uma escrita cerimonial em um idioma que a polícia não reconheceu de imediato, que acabou sendo identificado posteriormente como sânscrito, uma antiga língua do norte da Índia. A escrita, que vocês podem ver aí na tela, dizia simplesmente algo como "em construção" ou "para construir". Os investigadores estimaram que Olivia estava morta há muito tempo. O legista, mais tarde, precisou esse tempo como 5 meses. Francesca Santiago, uma das primeiras policiais na cena, descreveu o que ela encontrou. Abre aspas. Passei muito tempo em El Paso e tinha um tio que gostava de coisas ocultas realmente obscuras. Eu o reconheci imediatamente. Quando entrei naquele quarto e vi os símbolos e as fotos naquele altar, senti uma forte presença de raiva parando sobre mim. Honestamente, era a última coisa que eu esperava ver nesta cidade. Fecha aspas. Incrivelmente, uma nota encontrada perto do corpo era datada de 27 de fevereiro de 1994, o mesmo dia das ligações para o 911 e o mesmo dia da chegada da polícia ao local, embora Olivia estivesse claramente morta há meses. A mensagem era impressionante. Dizia, abre aspas, "Meu Aiden, me desculpe, eu sinto muito. Eu nunca deveria ter deixado isso ficar assim. Estou indo embora. Eu não vou deixar você me aprisionar, criatura má e cruel. Mamãe está vindo para você, Aiden. Meu doce Aiden. Mamãe te ama." Fecha aspas. A policial Santiago comentou mais tarde, abre aspas, "Uma das partes mais estranhas para mim é a data da última carta que encontramos, datada do mesmo dia em que derrubamos aquela porta apodrecida. A polícia concluiu que ela pós-datou tudo, mas não acredito que ela estivesse sozinha naquela casa. E não acredito que o espírito dela ainda não estava na sala conosco naquela noite. Mas isso me deixa louca." Fecha aspas. Devido ao longo tempo decorrido da morte de Olivia e ao estado do cadáver, nunca foi possível determinar uma causa mortis. Quanto aos mistérios do bilhete datado de 27 de fevereiro e da intrigante ligação ao 911,
A polícia concluiu que o bilhete, como eu já disse, havia sido pós-datado por Olivia e que alguém havia clonado o número de telefone da casa. Uma invasão à propriedade não chegou a ser totalmente descartada, mas parecia extremamente improvável devido à ausência de sinais de qualquer natureza, como pegadas ou arrombamentos. Além disso, o quarto de Aiden tinha sido vedado pelo lado de dentro. Outras perguntas tampouco puderam ser respondidas pela polícia. O que significava aquele altar que mais parecia um santuário? E os símbolos? E aquela escrita? Dizia algo como em construção ou para construir, mas qual o verdadeiro significado por trás daquelas palavras? Olivia havia se suicidado? Ou ela tinha definhado até a morte? Tratava-se de um homicídio? Todas perguntas para as quais provavelmente nunca teremos respostas. E passados mais de 25 anos do caso, essa morte ainda representa um dos casos mais misteriosos da história do Texas e de todos os Estados Unidos. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante quanto eu achei. Domingo que vem, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.